Sejam bem-vindas! Sejam bem-vindos! Eu sou a Bruna Rebelo, professora online especializada em bolos patolados com Butter Queen. Eu sou o Fê. E hoje é a nossa quinta, né? Hoje é a nossa quinta. Nossa quinta consultoria com a aluna que ganhou a vaga no Beabá do Butter Queen 5.0, os mais rápidos. E bora falar com a... Karina. Vamos falar com a Karina. Lembrando que é consultoria para Karina, mas, né, todo mundo vai aprender junto com ela, porque as dúvidas dela com certeza podem ser as suas. Exatamente. Karina, então, primeiramente, é um prazer estar falando com você. A gente espera que durante essa 1 hora a gente possa te auxiliar, te ajudar e ser bastante útil aí para seus planejamentos, seus planos. Suas questões. Mas antes da gente começar, se apresenta, quem que é a Karina, de onde você é, quantos anos você tem, o que você faz, só para a gente saber e o pessoal te conhecer também. Vocês estão me ouvindo? Para mim tá paralisando o vídeo um pouquinho. A gente está te ouvindo bem. Te ouvindo bem. Então tá bom. Então eu sou Karina, tenho 28 anos. Eu sou carioca, mas resido em Joinville. Já tenho 1 ano e meio, vai fazer 2 anos. Porque aqui eu faço mestrado na área de educação matemática. Gosta de cálculo, então? Gosto. Beleza. Falamos a mesma língua, hein? Vamos lá. Falamos assim, eu e a Karina. Não vou... Não me bota nesse jogo aí, não. Mas beleza. Então você faz isso e a confeitaria entra onde aí nessa questão? Então, a confeitaria é tudo muito novo para mim, porque eu sempre gostei muito de comer o doce, mas eu nunca tive habilidades com a cozinha. Uhum. Nunca tive muita habilidade. Minha mãe faz bolo a vida inteira, mas ela faz bolo para comer no café da tarde. Praticamente todos os dias, ela, né, a vida inteira, a gente come um bolo lá em casa de café da tarde. Mas são bolos caseiros. Uhum. Então, eu acho que eu gosto de bolo por conta dela. Mas, e aí, quando eu vim para Joinville com o meu noivo, eu aprendi a cozinhar, comecei a aprender a cozinhar um pouquinho a comida normal, né, do dia a dia, mas não cozinho tanto assim, ele cozinha mais. Uhum. E eu comecei a me encantar pela área da confeitaria. Uhum. De forma, acho que foi de uma forma, foi natural, assim. Eu comecei a ver algumas coisas, aí você surgiu do nada na minha vida ainda foi esse ano, no meio da pandemia, né? E eu comecei a acompanhar, comecei a me apaixonar, e aí hoje eu sou encantada pelos aqueles bolos que as pessoas conseguem pintar ele, aqueles bolos mais artísticos. Uhum. Apesar de eu não tenho essa delicadeza ainda com a mão, né? Eu sinto que eu não tenho essa delicadeza. Então, acho que foi assim que surgiu a confeitaria na minha vida. Mas você já coloca algumas coisas em prática? Então, no meio dessa pandemia inteira, eu só sou estudante, né? De mestrado, não trabalho. O meu esposo é professor de educação física e aí ele perdeu o emprego no meio disso tudo, desse caos inteiro. E aí a gente criou uma empresa de marmita fit. Uhum. E só que eu não cozinho. Agora eu cozinho já, mas naquela época eu não cozinhava nada dessa área, né? Uhum. E aí eu resolvi fazer uns bolos de pote só para incrementar. E foi aí que eu comecei a fazer bolo e fazer recheios. Uhum. Só que eu sempre busquei fazer coisas, como eu não tinha habilidades, fazer coisas mais fáceis. Tanto que o meu primeiro bolo foi o bolo Red, né? O Red Velvet. Uhum. Ele foi o meu primeiro bolo, porque eu achei fácil de fazer. Peguei uma receita da internet, fiz. E assim que eu comecei a fazer ele, eu tive sim uma encomenda de um bolo para aniversário. E eu peguei essa encomenda para fazer. E assim, não foi um desastre, porque eu pensei assim,
eu não sou, né, não sou confeiteira, nunca fiz bolo na minha vida, não entendo nada de recheio. Mas o que eu vou fazer? Eu vou fazer um teste. E aí eu comecei dias antes, muitos dias antes, a fazer vários testes para poder conseguir entregar um bolo inteiro que não quebrasse. Eu entreguei um bolo inteiro, não quebrou, não ficou perfeito, porque eu não tenho técnicas ainda, não tinha técnicas ainda, mas eu entreguei. Mas depois desse episódio, eu me senti muito insegura, porque eu vi que eu não tinha conhecimento algum e que confeitaria era algo que eu precisava de conhecimento como qualquer outra área. E, eu acho que uma visão minha antes do que eu vivi, né? Que na área da confeitaria era só fazer um bolo, não tinha que ter muita técnica, eram mães que faziam bolos a vida inteira para os seus filhos, e aí, no meio disso tudo, as que se encontravam ali, né, e faziam aqueles bolos muito bonitos, né? E eu não imaginava a técnica que deveria ter. E aí eu comecei a sentir necessidade de aprender, né, a questão toda da estruturação do bolo, aquilo que você fala muito bem, né? Aprender os porquês. E aí eu senti essa necessidade muito grande de aprender os porquês. E aí eu comprei o seu curso. No início eu peguei bem para estudar, mas aí eu tive que dar uma parada porque eu precisava fechar algumas coisas do mestrado. E agora essa semana eu comecei a ficar bem imersa mesmo no curso, tanto que eu já mandei algumas perguntas lá, já me responderam, porque eu sinto uma necessidade de entender completamente todo o processo, saber os porquês, né? Isso vai ajudar você, tanto no seu entendimento como no desenvolvimento, e te dar segurança, né? Para você conseguir dar andamento. Aí, pelo que eu estou entendendo, é isso que você busca, né? É isso que você quer. Que aí você vai se sentir super segura para você conseguir colocar tudo em prática. E esse é o objetivo do curso mesmo, né? Quando a Bru desenvolveu e pensou nele, era muito nisso, né, amor? Sim, exatamente nisso. Você está estudando, mas você só está estudando o curso ou você já chegou a colocar alguma coisa do curso em prática? Não, eu fiz aniversário agora início de dezembro e aproveitei para colocar em prática. E aí Tá. eu fiz um bolo por dia para comemorar só aqui em casa, e eu fiz um para comemorar eu tenho tio aqui na cidade, fiz para comemorar com eles. E aí o meu primeiro bolo, assim, foi um desastre no sentido de eu não sabia manusear nada. Eu senti muita dificuldade do manuseio do instrumento. E aí foi muito curioso, porque meu noivo que me ajudou um pouco nessa construção. Karina, acho que tem que fazer isso, acho que tem que fazer aquilo. E ele foi me ajudando. E aí a segunda dificuldade foi na hora de pensar em fazer a decoração. Eu não sabia como fazer uma decoração, como, né? E aí isso me atrapalhou um pouquinho, mas eu também não tinha visto essas aulas de decoração, né? Agora, semana que eu comecei a pegar nisso. Eu tinha visto a parte da estruturação, que era o que eu estava me preocupando bastante. E aí, quando eu fui fazer o meu segundo bolo, que minha meta, né, era eu tentar primeiro fazer um bolo bem estruturado, só de Boroquim mesmo, né, sem tingir nem nada, que eu queria saber as imperfeições, conseguir fazer ele mais liso, perfeito. Na segunda vez eu já consegui fazer ele, ficou muito melhor do que eu não postei nem nada, mas ele ficou muito melhor. E aí a minha ideia meu objetivo hoje, né, é até dia 31 conseguir zerar todo o curso, que aí em janeiro eu quero fazer um cronogramazinho de janeiro inteiro e começar a colocar em prática para poder, aí sim, usar meu Instagram para começar a mostrar a minha evolução, que a minha ideia inicial é mostrar a minha evolução, né? Não é vender de fato, mas mostrar o meu passo a passo, o quanto eu estou crescendo dentro desse universo e assim mostrando um pouquinho, né, do que é o buraquinho, falando da massa, falando um pouquinho dos recheios, essa é a minha ideia. Mas você gravou esses dois primeiros? Você tirou foto, fez algum videozinho? Eu tenho foto, não tenho vídeo. Eu tenho vídeo de eu fazendo meu primeiro buraquinho. Esse eu tenho vídeo.
É legal você ter tudo legal você arquivado, registrar assim, tudo você isso. registrar, que vai ser bacana você acompanhar essa evolução visualmente, né? Não só lembrar na cabeça. Não, eu tenho vídeo e tenho fotos deles, isso eu tenho. Legal. Eu acho que você está num momento assim bem interessante, né? Porque primeiro você não tem assim, você não tem vícios, você está ali 100% aberta para realmente aprender e colocar em prática as coisas. Isso daí é muito bom porque eu tenho certeza que você estudando, colocando em prática, vai te dar aí 100% de segurança. E aí a minha dica é, quando você for fazer um passo na prática em si, pega o celular, leva o celular para a cozinha, Ou computador. ou computador, o que for, dá o play no vídeo. Ah, é assim, aí você vai lá e faz. Porque aí, por exemplo, não vai te dar insegurança, vai ser como se a Bruna estivesse ali com você na cozinha mesmo, sabe? Muitos alunos fazem isso e o histórico que a gente tem é que sempre dá muito bom, né, amor? Aí você vai lá, sei lá, você tá no corte da massa, você vê eu cortando, pausa, corta igual. Ah, não sei se ficou igual, volta o vídeo, olha, vê se ficou igual. É um trabalhinho assim, né? Você vai fazer isso 1, 2, 3 vezes, depois vai virar automático para você, vai ficar muito fácil. Exatamente. E com isso você vai conseguir fazer os bolos e tudo mais. E aí depois você vai evoluindo para a parte de decoração, porque aí é muito criação também. Pega os exemplos que tem bastante decoração dentro do curso, e aí com esses exemplos eles vão te dando inspiração para você começar a criar suas próprias decorações. Você falou que gosta, acha bonito, né? Não que você tenha habilidade nesse momento de fazer pintura. Você vê bastante exemplos e depois você começa a ver se você se dá bem com isso ou não. Faz algo mais simples e depois vai evoluindo, né? Mas acho que é uma longa jornada aí para você conseguir realmente se sentir segura e conseguir colocar em prática tudo isso daí. Mas tenho certeza que vai dar muito certo, né? Não Com tem... certeza. Você tem alguma questão, alguma dúvida, algo que a gente pode te ajudar sobre o que você quiser? Sim. Conteúdo do curso? Então, eu até anotei aqui algumas perguntas. Tá. Vamos lá. Então, a primeira era como começar do zero em uma cidade desconhecida. Aí isso é voltar para um sentido de como eu consigo alcançar pessoas em uma cidade que eu não conheço muitas pessoas, conheço quase ninguém, né? E não é a minha cidade de origem. Então, assim, por exemplo, eu estava vendo, né? Vocês deram uma consultoria para uma menina que é daqui. E aí, na fala dela, eu consigo identificar que ela é daqui porque ela conhece as características da cidade, né? Eu já não conheço tanto, por mais que eu já esteja aqui há 2 anos, teve toda essa questão da pandemia e aí eu raramente saio de casa, né? Então, assim, eu não conheço tanta estrutura da cidade, né? Então, aí, meu primeiro questionamento é como que eu começo numa cidade que eu não conheço e como alcançar pessoas? Então, a melhor forma de você fazer isso, assim, você pode não conhecer ninguém, mas a melhor forma de você fazer isso é usando sua rede social. Usando realmente o que você tem de poderoso, né? O que a gente tem mais de poderoso hoje, o que a nossa fala consegue alcançar mais gente através das nossas redes sociais, né? Através disso aqui, do nosso Instagram principalmente. Então você tem que usar essa ferramenta para alcançar as pessoas. Essa trajetória que você está querendo fazer, de aprender do zero, eu já começaria postando desde o primeiro bolo lá que você fez e falou que não ficou tão bom. Né? Eu não deixaria nem para janeiro. Para ser uma coisa bem ao vivo, assim, olha, está acontecendo isso agora. Né? A gente tem casos aí. A Paulinha começou assim, né? A Paulinha, que faz hoje parte do nosso suporte, ela começou do absoluto zero, ela era maquiadora, não tinha nada a ver com confeitaria. E ela começou a registrar a caminhada dela na confeitaria. O primeiro bolo dela, ela tem gravado, ela tem tudo. Né? Então é legal, porque as pessoas vão acompanhar a sua evolução. E a hora que você chegar num patamar que você fala, poxa, tá legal, as pessoas vão sentir isso também. As pessoas vão falar, caramba, tá legal.
né? E colocar sempre a identificação de onde você mora. Muita gente, né? Às vezes eu fico... eu entro no Instagram dos meus alunos para ver, né, o que está acontecendo, o que eles estão fazendo e tal. E aí eu entro lá no Instagram, não tem de onde a pessoa é, né? E isso é o que mata, porque, cara, se um cliente está te procurando, a hora que ele entrar na sua página, ele tem que saber de onde você é, tem que estar escrito Joinville, Santa Catarina, do lado, assim, na sua bio, tem que estar escrito de onde você é. Isso é muito, muito, muito importante, porque a hora que a pessoa entrar, ela consegue identificar. Usar aí localização, hashtag da sua cidade, isso é importante, porque tem gente que filtra as coisas pela hashtag, né? Então, não precisa usar muitas, tá? Eu escolheria, assim, no máximo 5, para não ficar muita coisa acontecendo ali na hashtag. Mas usa a hashtag para o pessoal te localizar. Então, assim, se você não conhece ninguém, você tem que usar esses atributos que a gente tem de rede social. Então, colocar a localização, usar a hashtag, depois dá uma pesquisada nas hashtags da sua cidade. Põe lá Joinville, gastronomia Joinville, confeitaria Joinville. Procura sempre por essa, sabe? Para você ver aonde você se encaixa melhor e qual que você deve usar. Porque aí você só usa ela e você sempre vai estar ali. Aí você acaba caindo bastante na lupa das pessoas, né? Na lupinha lá também que tem no Instagram, cai bastante. Mas essa jornada do zero é muito legal você começar a fazer. Um exemplo muito legal que a gente tem também de que começou do zero é a Dani Nossi, né? Dani Nossi hoje não é mais confeiteira. Não sei se você conhece. A gente fez uma live com ela esses dias. Não conhece. Mas a Dani Nossi, ela sempre foi empreendedora. Ela tinha lá, ela fez moda, ela tinha loja da Havaianas. E aí ela começou a se interessar por confeitaria. Acho que ela queria abrir uma loja de confeitaria lá em Amsterdã. Começou a se interessar e começou a fazer. E o Paulo, que é marido dela, ele fazia faculdade de cinema na época e começou a registrar os momentos. Só que ela era muito desastrada, ela não sabia fazer nada, né? Então, assim, as coisas dela saíram caóticas no começo. Então, eles filmaram tudo isso totalmente do zero. Aí depois ela foi estudar, foi fazer Le Notre lá em Paris e aprendeu e putz, virou uma puta confeiteira de sucesso. Mas a jornada dela do zero foi toda contada, toda registrada. Então, quem acompanhou ela lá do início sabe tudo o que aconteceu com ela, né? Sabe que ela não era uma confeiteira, não sabia absolutamente nada. Que os doces dela eram desastrosos, porque se você olhar era realmente desastroso, ela tentava fazer as coisas davam muito errado, e até a evolução toda que ela teve. Então, assim, é um caminho bacana. Então, se você quer realmente fazer isso, você quer alcançar as pessoas, usa da ferramenta que você tem, que é o Instagram. Isso é muito legal, você consegue realmente registrar o seu caminho do zero. Exato. Tem alguma coisa para acrescentar? Tem, não, e assim... e se você... Aí tem mais algumas outras formas de você conseguir fazer isso. Primeiro é usando, vamos dizer, os artifícios gratuitos, sem ter nenhum tipo de investimento em rede social. Facebook ele tem muitos grupos. Eles têm grupo da cidade, grupo do bairro. Às vezes tem, eu não sei, você mora em apartamento, casa? Moro em casa. Mora em casa. Então, aí tem grupo do bairro, onde você pode visualizar e fazer parte. E aí, o que você faz? Nesses grupos, muitas pessoas começam por aí. Por exemplo, a Simone, do Amor e Baunilha Cake, que é uma aluna nossa também, que era fisioterapeuta, não sabia nada, e entrou nesse meio. O que ela falou? Ela entrou em grupos do Facebook e ela ficava olhando os grupos de Facebook próximo da região dela. Então, no bairro onde ela morava, ou se era prédio, no prédio onde ela morava, ver se tem grupo. E ela anunciava os bolos nesses grupos locais. Isso é gratuito, porque os grupos normalmente são abertos, você entra e ali você tem interação com as pessoas. Isso é uma ferramenta ótima, gratuita e está disponível. Então, aproveita isso, o grupo do Facebook, e aproveita, falando gratuitamente também, aproveita a região que você está. Então, por exemplo, você mora em casa, você tem vizinhos, tem o bairro onde você mora. Comunicar as pessoas em volta também vai fazer parte. E aí a comunicação
Aí você escolhe aquilo que mais te agrada, aquilo que melhor se encaixa aí. A gente tem que perder um pouco a vergonha, mas é comunicar, é conversar com o pessoal em volta. Você pode fazer algum folheto, alguma artezinha bem bonita, distribuir para o pessoal em volta. Tudo isso ajuda para eles te conhecer. Isso falando gratuitamente. Uma outra forma, na hora que você tiver um pouquinho mais estruturado, mas eu digo um pouquinho, é daqui um mês no máximo, de você ter o seu cardápio formatado, tudo bonitinho. Aí o que você faz? Lá no Instagram tem o lance, ou no Instagram ou no Facebook, você consegue promover alguma publicação sua de forma regional. Então ele sabe onde você está no mapa, ele tem a sua localização e você fala assim, eu quero promover essa publicação, se é a foto de um bolo bem bonito que você queira divulgar, com uma descrição, tudo detalhado, falando sobre o seu trabalho. Aí você vai falar assim, quero promover para um raio de 5 quilômetros. Aí ele pega as pessoas que estão 5 quilômetros em torno de você e distribui essa publicação. E ele vai te falar, na hora que você traçar o tamanho desse raio, ele vai te falar quantas pessoas ele pode atingir. Então, você seleciona... Esse botãozinho aqui, né? Exatamente. Esse botão aqui, promover, tá vendo? Ele vai ficar embaixo da sua foto. E aí você vai clicar nele e ele vai te dar tudo que você tem que fazer. Peraí, deixa eu ver. É que a gente faz pelo computador. A gente faz pelo computador, não dá pra ver pelo meu. É porque a nossa conta, ela... A nossa conta é diferente. É diferente. Mas é só você ir no promover. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui. O meu não dá, porque não é conta comercial. Não dá pra ver. Mas você clica no promover e ele já faz... É meio que ele já te dá todo o passo a passo, sabe? Só que sua conta bem simples. Sua conta tem que ser comercial, senão você não consegue fazer isso. Exato. Tá? Então você tem que mudar lá o status da sua conta. Eu não sei como tá a sua conta hoje. A configuração da conta no Instagram é bem simples de mudar. Você vai nas configurações da sua conta e muda para comercial. A partir desse momento, você está habilitada a trabalhar comercialmente com a sua conta do Instagram. E aí você clica nesse botão promover e você fala assim, eu quero divulgar para, por exemplo, para mulheres de 20 a 40 anos ou de 20 a 60 anos, você escolhe o público. E aí é meio que teste isso, tá? Até você encontrar um público que se encaixa bem. E aí você fala assim, eu quero em um raio, minha localização geográfica, em um raio de 5 km ou de 2 km. Testa 2 e vê, se eu fizer assim, aí ele vai falar, se você vai atingir, por exemplo, 10 mil pessoas. Legal, tá bom, vou fazer isso daqui. Ou então, não, eu quero reduzir, eu quero ser mais enxuto. Você diminui o tamanho do raio e ele vai falar, com isso aqui você vai atingir, 2 mil pessoas. E aí ele vai distribuir essa sua informação para essas pessoas que estão ao seu redor. Só lembrar que essa distribuição que você vai fazer são para pessoas que não te conhecem. Então, por exemplo, estou começando uma jornada do zero, né? As pessoas que estão me acompanhando, elas estão acompanhando a minha jornada do zero. Então, elas me conhecem, elas já se conectaram ali com a minha história. Essas pessoas que você vai promover no Instagram não te conhecem. Então, você tem que tomar cuidado com a foto que você vai promover, tá? Você não pode simplesmente pegar qualquer foto e tal e jogar lá. Porque vai vir muita gente que não conhece a sua história, que não se conectou ainda com você. Então, assim, tem que ser uma boa apresentação, né? Lembra que vai ser um baita de um cartão de visita seu, né? As pessoas ainda não te conhecem, então elas precisam te conhecer da melhor maneira possível. Então, se você for fazer isso daí tem que ser uma coisa muito bem pensada. Não vai pegar qualquer fotinho lá que você fez. Vou promover o primeiro bolo que eu fiz que tá feinho, mas as pessoas não conhecem a sua história, eles não sabem que você tá fazendo tudo do zero. Então é importante você pensar bem na estrutura disso antes de promover alguma foto. E a gente, só dando um exemplo prático, nós somos de uma região, nós moramos em São Paulo, né? E a gente é de uma região que era da zona leste de São Paulo, tanto eu como a Bru. E aí depois que a gente casou, a gente se mudou para a zona oeste. E era uma região totalmente nova. A gente não conhecia ninguém.
não conhecia nenhum vizinho, não conhecia nada. Era uma situação similar ao que você está passando. E mas a Bru ela sempre foi muito ativa no Instagram. Em rede social, porque, assim, pessoalmente eu não era muito boa. Exato. Ela não ficava, não que ela fazia selfie, vídeo dela, mas ela mostrava as coisas que ela estava fazendo. Eu tinha muita foto de bolo, ela tirava tinha um foto, portfólio grande. tinha um portfólio. E aí ela pegava, isso foi natural dela. Ela pegava essas fotos, alguma coisa que ela queria divulgar, e ela ia lá no botão promover tal e fazia. E assim, ela não. Isso daí você paga, lembrando, é importante falar. Isso você paga, é uma ferramenta paga, não é gratuita. Mas ela fazia essa promoção, e inicialmente ela fazia assim: vou colocar R$10 aqui e vou ver o que dá. Legal, deu algum resultado, espera um pouco. Próxima vez eu vou colocar R$15 e vou ver o que dá. E ela fazia colocando pequenos valores, R$10, R$15, e isso daí já começava a dar um retorno para as pessoas começarem a conhecer. Imagina, você colocar R$10, se através dessa publicação você conseguir vender um bolo, já pagou e sobrou. Então, ótimo, na próxima eu posso colocar 15. Aí você vai indo e vai divulgando. Mas é importante você ter esse trabalho aí já com antecedência, já de um feed formatado, ali tá o seu cardápio no Instagram, porque as pessoas, na hora que chegarem ali, imagine que é sua vitrine. Elas vão chegar ali, o que elas vão ver? Como que você se sentiria entrando no Instagram onde estão divulgando bolo? Você quer ver foto de bolo, você quer ver cardápio, você quer saber onde a pessoa está, você quer o telefone de contato da pessoa. Pensa sempre com a cabeça do cliente. É importante a gente ter isso em mente. Qual que é a trajetória que o cliente vai fazer automaticamente? Que você não vai estar ali para instruir ele. Ele tem que ter uma trajetória fácil, e isso daí você tem que ter, vamos dizer, ter uma didática no seu Instagram para ele conseguir fluir de forma bem, bem prática. Então pensa nesses detalhes. Mas, assim, começa usando tudo que você tem de gratuito. Porque Exato. Tem muita coisa. Tem muita coisa para usar. Muita coisa para usar, né? Instagram e Facebook, cara, tem, assim, várias e várias ferramentas, assim, que você pode ir utilizando no Instagram. Sempre contar a sua história, postar fotos bonitas. Lembrar que, assim, foto escura, foto mal posicionada, foto feia. Aproveita a aula de fotografia da Ana Chat que tem lá no nosso curso. Faça isso com muito cuidado, com muito carinho, porque o visual, né? Rede social é muito visual. O cliente não tá vendo o seu bolo ali ao vivo. É diferente de ver ao vivo, né? Ao vivo tudo bem, você pode pôr aqui em cima da mesa, vai estar lindo, maravilhoso de qualquer jeito, né? A luz vai estar batendo e tal. Mas na foto, no vídeo, o cliente não sabe. Então, se você simplesmente pega o bolo, põe lá no meio da sua cozinha que tá toda suja, num ambiente escuro, a impressão que você vai causar não é tão legal. Então, sempre pensar nesse lado, tá? O visual tem que ser muito bonito, tem que ser muito bem pensado e muito bem trabalhado. Não é simplesmente, só porque eu estou começando do zero que eu vou postar uma foto de qualquer jeito. Então, assim, pensa sempre, 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 tenha muito na sua cabeça que o visual, ele tem que ser muito bom. Então, você tem que ter, não tem iluminação em casa, vai num lugar que bate luz natural. Luz natural é a melhor forma de tirar foto, mas a Ana dá muita dica lá na aula dela. Pegue essas dicas e faça fotos bonitas com o que você tem, né? A parte visual, ela é realmente muito importante, porque o primeiro impacto que a pessoa vai ter é ali na foto que você vai postar, no vídeo que você vai fazer. Então, essa parte é muito, muito, muito importante para você conseguir aí um engajamento legal com as pessoas. Karina, tá fazendo sentido tudo isso que a gente está passando para você? Tá fazendo muito sentido. Bom. Bom, não é assim, não é simples, não é fácil, mas e no começo você não vai ter um sucesso, não vai ter um boom assim sabe? Mas é aqueles passos De formiguinha. passos de formiguinha, passos curtos, mas que são muito eficientes. E o importante é você ter constância. A constância, ela fala tudo. Então, você não pode aparecer um dia na rede social, no outro não. Tem gente que às vezes faz assim, eu postei uma foto no feed hoje, depois de 2 semanas você vai postar outra. Não faz muito sentido, né? Você tem que estar ali, todos os dias.
Todo dia tem que aparecer. Senão o pessoal não conecta. Senão a pessoa te esquece, é natural. Vamos lá. Entendi dessa parte? Quer ir para a próxima? Tem mais alguma dúvida? Então, então a ideia seria interessante se eu fizesse isso no meu próprio Instagram, no caso. Eu fizesse essa evolução para as pessoas que já estão ali. Ou não, tem que começar do zero, fazer uma nova página, né? Faz no Eu seu tenho muita. Instagram, porque você já tem ali pessoas para te acompanhar, né? Não vai começar do zero. Você já Exato. tem ali alguém que está te vendo. Então começa aí com o que você tem mesmo. Se você quiser futuramente mudar o nome do seu Instagram para algum nome de confeitaria, aí você muda o seu próprio mesmo, mas fica aí onde você tá. Não se mete a fazer um Instagram do zero, não, que furada. E tem outra, você não precisa ter um Instagram com o nome de confeitaria para poder vender bolo. Não mesmo. Tá lá, Karina Costa. Legal, quem é a Karina Costa? Karina Costa vende bolo. Ela vende. Ou então, eu até estimulo a você ter uma relação, não de, eu vendo bolo, não. Eu entrego sonhos, eu entrego prazeres, sabe? Buscar alguma coisa que tenha uma conexão mais profunda e mais forte com o seu cliente. E fugir do comum. Tudo que é senso comum acaba sendo meio desgastante, vamos dizer assim, não tem inovação. Agora você pensa em alguma coisa que foge do comum e na sua tratativa com o cliente já muda. Então, a partir da sua primeira comunicação, olá, tal, não sei o que, eu sou a Karina Costa, eu vendo sonhos para você, eu entrego um pedaço de felicidade para você, alguma coisa assim. A Bru tinha uma tagzinha no bolo dela que ela sempre entregava e falava lá, felicidade está num pedaço de bolo. Então ela tinha esse negócio, ela não vendia simplesmente um bolo. Ela fornecia felicidade para a pessoa, para comemorar um momento e tal. Através de um bolo. Através de um bolo. Então é legal você ter esse tipo de conexão e tudo mais, que isso daí vai trazer o seu cliente e vai passar uma personalidade diferente também para o seu cliente e ele vai ter essa conexão mais forte com você. Entendi. Sobre questão de portfólio, né? Eu tenho dúvidas. Eu entendo que eu preciso, né, continuar fazendo os testes, montar os bolos, né, essa questão toda da decoração. E aí eu fico pensando o quanto de decoração eu tenho que ter para ter um portfólio, para poder iniciar um portfólio. Quantas opções? Eu tenho que ter muito, tem que ter pouca? Como começar nessa questão do portfólio? Isso. Agora vou falar inicialmente, né? Acho que é assim, ó. Inicialmente no seu Instagram, para começar, você não precisa ter um monte de foto. Porque senão o que vai acontecer? Isso vai te travar e você vai sentir que nunca é o momento. Não, eu tô querendo ter um portfólio de 20 fotos de bolo, enquanto eu não tiver isso, não dá para começar. Não. A partir do momento que você decidiu e você tem o importante é você ter o seu cardápio. O cardápio com uma tabela de escrita e um cardápio clean, de fácil visualização para o seu cliente. Bom, eu tenho esse cardápio? Tenho. E aí você começar já a trabalhar. Porque o portfólio você vai montando conforme as suas encomendas. Você não vai começar a produzir um monte de bolo para ter um monte de portfólio. Isso daí vai te travar e vai sempre ter um obstáculo para você. Você nunca vai achar que está no momento. Então começa. O importante é começar. E aí quando você, por exemplo, puder fazer um teste, tem o aniversário de alguém da família, do noivo, seja de quem for, esse teste que você for fazer, se você conseguir fazer uma decoração, fazer vídeo, tirar foto e tal, depois remover, utilizar o mesmo bolo, tirar essa decoração, fazer outro tipo. Era isso que eu ia falar. Você pode fazer um bolo, por exemplo, hoje eu vou fazer um bolo teste. Você fez, montou o bolo, tá lá, você tem o bolo, né? Pensa na sua cabeça que ele é um bolo teste. Vai lá, espatula, faz uma decoração. Tira a foto, tira tudo,
Tira toda a decoração, E tira ela- todo o buttercream. E pode até ir fazendo como uma evolução, né, amor? Por exemplo, fazer um naked, fazer um semi-naked, depois passar para um Pois buttercream. é, que depois vai- passar para um buttercream, depois tirar todo o buttercream, tirar toda a decoração, embalar esse bolo, sei lá, congelar esse bolo e amanhã, quando você estiver mais disposta de novo, porque não adianta você querer fazer um monte de uma vez só, porque às vezes você tá cansada, a criatividade não vem ali tão fácil. Deixa ele congelado, depois tira do congelador, espatula de novo, né? Vai lá, treina de novo. Usa o mesmo bolo, né? Pense que isso é um bolo teste, né? Que você vai congelar e descongelar várias vezes, que não é um bolo aí que a gente vai ter segurança para vender, Pra para alimentação. comer, para comer assim, gente. A gente tá em casa e a conta e risco é toda sua. Mas assim, foi descongelado, a gente não foi congelado. Descongelado não pode congelar novamente. Isso é uma regra para quando a gente está vendendo o alimento. Em casa, aí você manda no que você vai fazer, porque o corpo é seu, você que manda no que você vai botar dentro. Mas assim, você pode deixar esse bolo guardado, pode deixar na geladeira, por exemplo, né? Embala ele. A gente sabe aí que tem uma validade de 5, 7 dias o bolo montado. Deixa lá, tira e todo dia você faz um negócio diferente. Aí no outro dia você parte o bolo, né? Parte o bolo, E aí você serve tem para os foto seus por amigos. dentro, foto da fatia. Aproveita todos os momentos. Aproveita todos, mas espatula esse bolo ó, até gastar. Dá para você fazer com o bolo mais de 20 decorações, se você quiser, né? Então, só que você vai ter aí um certo investimento. Porque cada buttercream que você usa, tirou, descartou. Não dá para você espatular o bolo de novo, porque ele vai vir com migalha, ele vai vir sujo da decoração. Não vai ser tão legal para você espatular tudo de novo. Então, assim, você tem um certo investimento. Mas é um bom treino para você, é um bom portfólio, é uma boa maneira de montar um portfólio, né? Então, assim, tirei uma semana que eu tô aqui estudando o curso da Bruna, tô pondo em prática, vai lá, vai fazendo. Vai treino, fazendo. né? É treino, total treino. E pensa nisso, de você montar um portfólio na hora que você estiver fazendo um bolo teste, numa forma de evolução do bolo. Então você vai lá, faz um naked, e aí faz uma decoração para ele e tal, tira foto, faz tudo. Aí depois você faz um semi-naked, já é outro bolo, já é outra decoração, e vai indo, para depois chegar no espatulado. Então você está fazendo uma evolução e não está tendo tanto desperdício de material. Aí fiz um bolo branco espatulado. Tiro lá o branco, vou fazer um bolo rosa. Tiro o rosa, vou fazer um bolo preto. Tiro o preto, vou fazer um carved cake, que é aquele bolo que a gente tira um pedaço do bolo e põe as pedrinhas assim de açúcar, sabe? Vou fazer aqui, porque aquele é a reta final, né? Você cortou o bolo e já é, meio que já era, né? Então, assim, vai pensando na evolução. Não vai assim, hoje eu vou fazer um carved cake. No primeiro você já vai lá, corta o bolo, pronto, perdeu. Você não consegue usar numa próxima decoração. Então, vai pensando numa evolução mais de decoração e vai fazendo. Putz, estou muito cansada. Tira todo o buttercream, embala o bolo, congela o bolo. Né? Aí, quando você estiver se sentindo melhor, você vai lá, descongela o bolo e faz tudo de novo. Né? E vai brincando assim, usa um bolo. Tem gente que fala assim, eu posso espatular no isopor para ir treinando. Eu prefiro que você faça isso, um bolo de verdade, vai congelando, descongelando, congelando, descongelando. É igual isopor, você não vai comer, né? Então, é a mesma coisa, né? Você faz o bolo para não comer e pronto, né? Só que aí você está treinando num bolo de verdade, totalmente diferente você espatular um isopor e espatular um bolo de verdade, muito diferente. Os cuidados são outros, o bolo é mais pesado, o isopor é mais leve. Então, assim, é muito diferente. Então, eu indicaria você fazer isso. Vai fazendo. Cansei, congelou, tirou, tira a cobertura, congela. Daqui 2, 3 dias, daqui uma semana, daqui 2 semanas, você vai lá, pega o bolo e faz de novo. Né? Vai brincando, assim. Faz um bolo teste, vai, né? Então, pau aí com ele, vai fazendo portfólio. É isso aí. A minha dica. Eu não tinha pensado nisso. Não, isso daí vai te ajudar bastante. E não se sinta travada para iniciar. Às vezes a gente fica com bloqueio. Não, vou esperar tal momento. Nunca vai chegar o momento ideal. Às vezes ideal. você fica assim, eu vou esperar eu chegar na aula tal para ver decoração tal. Vai fazendo, né? Vai fazendo, porque a gente só aprende aquilo que a gente coloca em prática, principalmente na confeitaria.
É muito difícil na confeitaria você ser excelente só com a parte técnica. Você precisa da parte prática, né? Você precisa testar ali incansavelmente até alcançar o que você deseja. E lembra que tudo isso que você está fazendo, essas decorações, todo esse portfólio e tudo mais, tudo isso, eles são conteúdos para o seu story e para o seu feed. Não perde nada. Registra tudo e deixa a audiência, as pessoas que te seguem saber. Isso é importantíssimo e constantemente. Não deixa buracos aí no meio. Pega Você que está começando do zero, é muito legal você fazer isso, né? Quando a gente está mostrando a nossa jornada para as pessoas, é legal documentar essa jornada. Então, assim, hoje eu vou decorar um bolo. Pega um livro, alguma coisa alta, né? Eu uso, por exemplo, a gente tem um monte de tripé, que tem um monte de coisa que eu não uso nada. Eu tenho uma bandejinha de café lá com uma xicrinha de café, eu boto meu celular em cima assim, ó. E aí eu boto o celular na minha frente. Então, vou decorar um bolo hoje. Aí eu entro lá nos meus stories, ó. Viro a câmera para minha frente, ó, tá se vendo aí? Viro para minha frente, vem aqui, ó, tem uma opção que chama mãos livres. E aí eu ponho o celular assim na minha frente, clico mãos livres e fico espatulando o bolo. Isso é legal, vai, mostra espatulando o bolo, aí ele faz no máximo 4. Aí no quarto você vai lá, pausa, vê o que você fez, termina de fazer um próximo passo e vai fazendo. É legal documentar essa parte. Você está começando do zero, o pessoal vai amar ver a sua evolução. Porque daqui 10, 20, 30 bolos, você vai estar totalmente diferente. E aí a galera vai ver, caramba, eu acompanhei o início dela, nossa, ela fazia um bolo que, meu Deus, e agora ela tá fazendo isso. Então isso é muito legal. E aí, temos mais alguma dúvida? É algo sobre a comunicação, né? Muita gente pergunta sobre isso, né? Como falar, se comunicar melhor, né, no Instagram, nessa rede. Mas eu tenho uma dificuldade grande com os vícios de linguagem. Eu uso muitas palavras, né? Muitas palavras assim, muitos vícios de linguagem. Como melhorar os vícios de linguagem? Eu também. E normal, viu? Assim, a Bruna, ela é muito mais presente nas redes sociais do que eu. Eu tô assistindo ela o tempo todo e muito mais do que eu tô fazendo, né? Então, na hora que ela tá fazendo, na hora que ela tá falando, na hora que a gente tá numa live, na hora que a gente tá fazendo esse bate-papo aqui que a gente tá tendo e tal, terminou isso daqui, a gente olha um pro outro e dá feedbacks. Então, na hora que você estiver fazendo, aí você tem duas opções. Ou você assiste novamente, você vai melhorando e você vê, eu tô falando muito isso, eu tenho que mudar. Ou então outra pessoa tá te vendo, que é o que acontece muito aqui, eu tô vendo a Bru, aí eu falo pra ela, caramba, amor, você percebeu que nos seus stories você tá falando, sei lá, muito, né? Aí ela falou, nossa, é verdade, tô falando mesmo. Ela é muito aberta pra isso. Fala, caramba. Aí ela tenta meio que se controlar. Teve uma época que eu falava toda hora, muito cuidado com isso. Toda hora. Toda hora eu falava, muito cuidado com isso. Muito cuidado com isso. Tudo que ela ia falar, ela falava. Ave Maria. Ela te dá alguma informação, ela fala, por exemplo, você falou de rede social. Ela vai falar assim, então, rede social, muito cuidado com isso. E aí, aí depois ela vai falar, para você iniciar o bolo, muito cuidado com isso. Ia dar a instrução. E aí eu cheguei nela e falei, amor, você tá falando muito cuidado com isso. Você tá falando muito cuidado com isso. E aí eu percebi, eu falei, caramba, eu tô mesmo. Aí toda hora que eu falava muito cuidado com isso, eu falava, puta, eu não posso falar isso. E aí você meio que, quando alguém fala pra você que você tá falando demais alguma coisa, você começa a se policiar. Porque a hora que sai da sua boca, você vai... Opa, é tão natural. É muito natural. Saiu da minha boca, eu falei, eita, falei. E aí você se policia pra não falar mais. Eu nunca mais ouvi você falando muito cuidado com isso. Eu falo ainda, mas menos. Nossa, bem bom. Porque você começa a se policiar. Então, assim, faz e depois assiste. Ou então pede pro seu marido assistir, pra sua mãe, pra qualquer pessoa e fala assim, eu tô falando muito alguma coisa. Aí a pessoa vai te falar, olha, eu acho que você tá falando muito, tá bom. Tá bom? Tá bom? Tá bom? Aí você meio que
você começa a se policiar na hora, assim, é um negócio muito natural. Mas essa parte da comunicação, faça como se você estivesse falando aqui comigo. A gente tá conversando. Você não tá falando, né, um monte de coisa, né, não tá falando nada errado. Assim, é como se você estivesse conversando com outra pessoa. Faça desse jeito. Tente ser o mais natural possível. As pessoas vão se conectar com você quanto mais natural e quanto mais você for, né? Quanto mais da sua personalidade tiver ali, as pessoas conseguem ver, enxergar quando aquilo é ensaiado, quando aquilo é engessado. As pessoas Tem que ter sentem naturalidade, isso. né? As pessoas na hora vão falar, putz, que pessoa engessada. Puta merda. Não é natural, sabe? Ela ensaiou pra falar isso. E quando é ensaiado, o pessoal não conecta. O pessoal acha ruim. É ficar chato de Então, você muito chato de visualizar, assistir, né? Fica muito chato de te assistir. Então, assim, eu, por exemplo, quando eu comecei, eu pegava o celular e falava assim: oi, então, eu tô aqui pra fazer um bolo. Era um saco, eu achava um saco, mas assim, não se cobre tanto nesse começo, porque Isso vai melhorando isso com o vai tempo. melhorando com o tempo. É igual o seu bolo. O primeiro que você fez vai ser totalmente diferente do 30º que você vai fazer. Então, é a mesma coisa com comunicação. Eu lá no meu começo, eu não era tão desenvolta, eu tinha muita vergonha. Então, isso vai desenvolvendo com o tempo. É normal. É normal se sentir travada agora, né? Mas você vai ver que com o tempo você vai desenvolvendo uma comunicação um pouco melhor com as pessoas. É isso, cara. Tem mais alguma dúvida? Não, acho que é isso. Vocês, além de tirar minhas dúvidas, vocês me esclareceram, fizeram olhar para um outro lado que eu ainda não tinha olhado. Bom, Então, essa é a missão, né? Essa é a missão e da confiança, né? Porque às vezes a gente se sente inseguro e principalmente quando a gente está no início, você tem muita insegurança. Mas assim, você tem 100% do nosso apoio, você tem o curso que é o seu maior apoio. Ali a Bru é como se realmente pegasse na sua mão, ela tá ali virtualmente, mas se você colocar na frente, ela tá falando com você. E qualquer dúvida que você tiver, você sabe que tem o nosso suporte. Então, nosso suporte tá muito ativo ali. As meninas do suporte, elas são feras, muito rápidas aí para dar as informações. E o que precisar, você sabe que pode sempre contar com a gente aí também. E não se cobre tanto. Você está começando, né? Não se cobre tanto. É. Vai fazendo devagar, vai fazendo no seu ritmo. Não se cobre, ai, tá horrível, ficou um desastre. Não, tá no seu tempo, tá tudo certo. Quem tá começando é assim mesmo. E é aquilo que eu sempre falo, né? A melhor ação que você tem é começar. Porque a coisa que é natural da gente fazer é ficar esperando o momento certo. E o momento certo não vai ter. Nunca vai ter. A gente tem que ir lá e iniciar. Na hora que você inicia, uma ação leva a outra. Um passo leva o próximo. Então vai lá, faz. Errou, melhora, faz. Acertou, faz melhor. E vai indo. Não deixa de fazer, de executar. Isso é o mais importante. E a gente quer ver vocês executando, quer ver você, que a gente está batendo esse papo, quer ver você executando e quer ver você falando, caramba, realmente, olha só, mudou. E agora tá assim, tá assado. Então, tendo evolução, indo, caminhando aí, deixa a gente saber, marca a gente, conta pra gente. Que a gente já ama saber a história. Exatamente. muito obrigada. Fechado, então, Karina. Obrigada, viu? A gente adorou bater esse papo com você. Espero que você coloque em prática, conte pra gente. E boa evolução. Exatamente. Muito obrigada. Um beijo. Beijão. Beijo, Ótimo dia aí. Tchau. Obrigada. Tchau.